pode. Não, não pode mexer aqui, você fica só olhando. Não, você tá na minha frente, filha. Fica do meu lado. Fala, Rodrigão. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos nos achegando, vamos sentando. Vamos esperar a nova... Amanda. Amanda. Fala, Jorge. Não, Jorge, ela confundiu. Tô esperando ela aqui, o tempo tá passando. Já falei com ela. Alguém dá uma cutucada na Amanda aí pra gente? Por favor? É, Rodrigão. Olha lá o tio te elogiando, ó. Falando que você é bonita e você é fofa. Fala, obrigado, tio. Rapaz, Amanda. Rapaz. Alguém chama a Amanda aí pra gente? Vamos esperar mais um minuto. Caso a Amanda não apareça, vamos continuar assim mesmo. Não sei o que eu vou falar, mas vamos continuar sozinho assim mesmo. Abaixa aí um pouquinho, filha. Ah, todo mundo dando tchau pra você. Olha lá, o tio Roberto. O tio Roberto vai falar sábado, filho. Olha que loucura. Quanto conhecimento envolvido numa semana só. Agora veio, entrou. Obrigado, galera. Oi! Olha ela aí. Uma Gente, salva de palmas para a Amanda, ela apareceu. nossa, eu abri lá, Éder. Eu tava, a gente passou da hora. Será que eu vou ter que chamar o Éder? E comecei. Mas Abaixa foi um aí. pequeno desencontro, mas agora estamos juntos e tá tudo certo. É. Tudo bem, Pronto pra Amanda? Deixa o tudo. papai conversar com a tia. Era um Tudo pouquinho. ótimo, maravilhoso. E com Amanda, você, doutor Éder? E com todos vocês, estou bem. queridos? Você está nervosa? Não, eu estava, Que bom, mas né? tô tranquila. Eu vou conectar aqui. Eu acho que assim vai ficar um pouco melhor, né? Melhorou bastante o som. Aí, garoto. Yes. Então, Amanda, Então, agora continua. sim. Tá nervosa? Não, tá tranquilo. Tá gostoso. É. Mas, Ó, vamos descontrair um pouco, né? É, vamos. eu estava fazendo um pequeno relato, né? Hum, De terça e quarta. Na ah, terça-feira, quando acabou a live do Adriano, ah. 20, 30 minutos depois, o Léo entra em contato comigo. E caramba, o Léo falou assim: Éder, depois da live de hoje, que era do Adriano, né? Tava se Aham. referindo ao do Adriano, a responsabilidade aumentou. E caramba, Léo. Aí eu fiz uma pequena analogia, né? Aham. Léo, você e o Igor são feras. Então não se preocupa. Aí eu fiz uma pequena analogia, se você me permite. Tem uma frase, alguns Sim. colegas aqui que são online vão entender o que eu estou falando. A frase diz assim: ele começou a ensinar, ele começou a fazer e a ensinar. Então eu peguei essa expressão e falei pro Léo: Léo, o Adriano, ele ensinou, ele começou a fazer.
naquela live. E você com o Igor vai nos ensinar agora na miúça o que o Adriano estava falando. Então, estou te passando isso, nós conversamos há 2 dias atrás, para deixar a gente, nesse momento, bem descontraído, bem relaxado. Porque, como o Léo falou, a responsabilidade foi deles. Nós estamos aqui apenas no bate-papo. Você fez o curso... Você fez algum curso em BH? Sim, fiz alguns em BH. Então, vamos lá. Vamos supor que nós estamos, nesse momento agora, no bar da Dalva, conversando sobre a aula. Fechou. Entendeu, né? Entendi. Então, é isso aí. Então, só para descontrair, eu achei fantástico. O Igor escreveu algo no Instagram dele, eu queria deixar bem claro para os colegas aqui. Eu vou até ler o que ele escreveu, tá? Cadê? Essa live não representa o Instituto Mackenzie do Brasil. Trata-se de uma iniciativa de quarentena de debater temas relacionados sobre o MDT, pela ótica de profissionais que passaram pela formação em seus mais diversos níveis. Então, o Igor entrou agora, o Instituto Mackenzie do Brasil, representado, tem como presidente o Liberato. Então, só para reforçar, em todas as lives estamos falando isso, que essas lives não tem nada a ver com o Instituto Mackenzie. É um grupo de colegas, suas mais variadas formações dentro do MDT, de um grupo de Zap, e estamos discutindo. Então, deixei essa introdução, pequena introdução, e vamos lá. Amanda Ramos. Sim. Se apresenta aí pra gente. Muito obrigada, em primeiro lugar, por todos vocês, queridos, que estão aqui. Tem super feras aqui acompanhando, tem pacientes lindos, queridos, amigos de profissão, que eu digo assim, o MDT, ele é uma família, literalmente, né? Porque a gente, assim, vira amigo e a jornada assim, junto, caminhada. Então, em primeiro lugar, muito obrigada a todos os queridos que estão aí falando e aparecendo, muito obrigada mesmo. Em segundo lugar, parabéns, Éder, André, que projeto incrível. Nossa, a gente sabe a mudança que teve no nosso grupo e nossas vidas, então, muito obrigada e parabéns por isso. E eu, para quem ainda não me conhece, sou a Amanda Ramos, e assim como alguns se inscreveram, eu sou conhecida também como a Amandinha pelos mais queridinhos, assim, né? Gente, eu sou uma pessoa super, assim, cheia de frufruzinho, então vocês vão ver falando muito isso e tudo, mas vocês vão relevando. Mas é no sentido de muito querida, amo muito o que eu faço. Acho que todos nós amamos, né? É impossível a gente ficar na fisioterapia sem amar o que a gente faz. Mas, acima de tudo, nós amamos a ciência, o estudo e desenvolvimento dela. Eu sou de Brasília, sou profissional certificada no MDT, passei todos os módulos, refiz. Eu estava esses dias vendo quantos mil cursos a gente faz, a gente não para, a gente faz as atualizações, extremidades, refaz cursos. E a família só vai aumentando e a parceria de vida só vai aumentando. E é isso. Aqui em Brasília, a maior parte do meu público são os atletas amadores, atletas profissionais. Atendo muitos vovozinhos também. E assim, todas as idades, todas as alterações e dores musculoesqueléticas. É isso que eu gosto. Ótimo. Então, hoje o assunto vai ser muito pertinente, né? Amanda... O nome do nosso título, do nosso tema de hoje é Será que é a... Tem um artigo aí. Sim. Tem um artigo definido, né? Será que é a lombar? Então, por que você escolheu esse tema? Então, antes de eu responder... frente. Qual a primeira coisa ali que vem, né? Assim, ok, a primeira coisa que vem na minha, para depois dizer como que eu cheguei nesse tema. Eu quero entender, compreender o que está acontecendo com aquela pessoa, com aquele ser humano, que leva ele ali, quais são as expectativas, o que realmente os anseios, o porquê que ele está ali, eu quero entender.
E eu não vou... Amanda, Oi, Amanda, espera um pouquinho. O pessoal tá falando que tá travando. de Você também tá quem? travando pra mim. Galera, travando quem? Alguém pode nos ajudar? Aldivan e o Vani foi o que tá travando. Pra mim, a sua tela tá travada. A sua tinha travado pra mim também. Mas era de quem? Melhorou? O Só pra Rô disse saber que que... melhorou. Porque se for a minha, eu mudo pros dados móveis. E se for de outra... Se for, enfim... repete. Tá. Vocês sabem de quem que tava travando? Voltou? Voltou. Ótimo. Qualquer coisa a gente vocês falam. E agradeço o feedback. E então, vamos lá. Então, o que eu estava falando, né? Vou dar uma repetida. Por que eu escolhi o tema? É que eu falei assim, gente, qual é a primeira coisa que você pensa quando um paciente senta na sua frente? Quando ele agendou com você, ele tem uma dor de extremidade. Aí eu falei assim, bem, eu vou responder, né? O que eu penso é que eu quero entender aquele paciente. Eu quero saber o que levou ele para lá, o que ele está sentindo. Eu quero realmente compreender. E uma frase que eu tenho carregado para a vida, é uma coisa que o Liberato ele frisou muito em um curso de atualizações que, acho que alguns anos atrás, que ele usou até o exemplo... Ai, gente, esqueci o nome. Mas, enfim, que nós somos avaliadores. E, assim, pra gente... Como nós no sistema MDT, nós falamos também que nós somos educadores, eu também me considero uma educadora. Mas para eu educar, eu preciso entender o que está acontecendo. E eu saber Sim. se a dor de extremidade, pé, joelho, canela, seja onde for, tem origem com lombar ou não, faz parte dessa compreensão. E isso é extremamente frisado. Nós sabemos a quantidade de pacientes que chegam em nós com dor em extremidades e que a origem é lombar. E olha que eu, assim, trabalho bastante com o esporte. Pense, assim, no esporte já tem uma quantidade maior de extremidades do que em pessoas que não são, assim, ativas. E ainda assim, aparece uma quantidade gigante que era de origem lombar. Então, é a gente frisar, a gente refrescar isso na nossa memória e entender esses caminhos aí. Então, foi por isso que eu escolhi esse tema. Será que é lombar? Será se a gente está deixando passar alguma coisa quando o paciente senta na nossa frente? Então, vamos dar uma refrescada por esse caminho. Rapaz, então hoje a noite promete. Eita, ferro. E quando for trauma, algum pós-operatório das extremidades, você também consegue? A pergunta não é bem essa, não. A expressão conseguir. Mas você vai a fundo da lombar? Tá, boa pergunta. Gente, eu não sei quantos fizeram aquele curso de extremidade com Colin Davis, que ele estava presente. Aquele curso foi um divisor de águas. Sério. Sim. Eu já tinha isso muito forte, assim, tipo, mesmo sendo trauma, mesmo sendo pancada, pós-cirúrgico, seja o que for, e ia pra lombar. Eu agradeço a Robertinha, que foi uma das minhas tutoras aí nesse caminho, e ela sempre frisou muito isso comigo. Lombar primeiro, coluna primeiro. Então, eu já tinha isso forte. E aí, depois desse curso com o Colin, cara, os pacientes chegavam lá para ser avaliados no curso, nem dor em lombar não tinha. Tipo, os movimentos estavam todos livres, não tinha nada, e mesmo assim ele ia na lombar. E alcançava resultado. Aí eu comecei a falar, peraí, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu tô moscando na minha prática clínica? Em vez de, se eu tenho uma ferramenta que eu possa acelerar o processo de recuperação de extremidades do meu paciente, no cirúrgico, seja o que for, por que eu não vou usar? E aí eu tenho uns casos bem legais para contar para vocês hoje mais tarde, né, no decorrer, de casos assim, reais, de traumas, de lesões, de pós-operatórios e tudo, e que a lombar foi imprescindível pra gente tratar. Então, sim, não importa o que for, gente, a extremidade, eu vou pra lombar mesmo, sem nenhum sintoma, nem queixa, e é surpreendente. Então, convido vocês a sermos mais investigadores, a avaliarmos e só tratar depois que a gente souber o que a pessoa tem. E quando eu falo tratar, tem um estudo recente, não tão recente, assim, acho que a gente estudou ele ano passado aí, falando que do MDT, que até o quarto encontro pode mudar o nosso diagnóstico provisório ali. E eu lembro do Liberato também falando em um curso que nós temos até 5 encontros para mudar esse diagnóstico, para dar o diagnóstico.
Então, por que a gente quer fechar no primeiro ali e já começar a tratar e de repente a gente não está alcançando sucesso e resultado, mas não é porque a gente não tá conseguindo, é porque a gente não avaliou, caramba, a gente está tratando sem saber o que está tratando. Então, assim, foi uma coisa que levou um tempo para entrar na minha cabeça. Eu convido vocês que o caminho é muito mais curto se a gente investiga e chega, enfim, com certeza e clareza no que a gente quer tratar ali. Perfeito. Hoje o tema vai ser bem... Eu confesso que eu estou ansioso, tá? Para quando chegar nos seus casos clínicos. Que bom. São bem Vamos lá. interessantes. Como que você diferencia na sua avaliação que os sinais do paciente está relacionado com a lombar? Vamos lá. Eu vou pegar uma fichinha aqui só para ficar mais fácil de eu ir me guiando, para ficar mais claro. Porque assim, gente, muitos são familiarizados com a avaliação do MDT e outros não são. Assim, eu acredito que todos os métodos e técnicas investigativas e de avaliação são maravilhosos, mas eu, pelo menos, não estudei ainda, eu desconheço um método mais preciso de sistema de avaliação do que o MDT. E sim, temos ferramentas que vão agregando ali, ok, maravilhoso. Mas tá, vamos lá. Na nossa ficha de avaliação, ela inteira, se você pegar uma ficha de extremidade, ela do início ao fim vai estar te dando sinais para você interpretar se tem alguma relação com a lombar ou não, né? Então, eu vou fazer um resumo aqui bem rápido e depois eu vou já entrar nos casos para exemplificar. Por exemplo, naquela primeira partezinha lá do quadrado, lá do diagrama, o paciente chega para você com uma dor no joelho. E aí tá, você pega, paciente, me fala como que essa dor que funciona. Ele vai, de repente, minha dor é aqui no joelho assim, e ele sobe aqui pela coxa e tal. Aí você já, opa, né? Então já começa a desconfiar na hora que você pinta o diagrama. Se é dor nos dois lados, também tem uma chance maior de ser coluna. Se ele fala de formigamento, de dormência, então já são sinais clássicos que a gente está cansado de saber, que já direciona que aquela dor pode ter relação com a lombar, que estratégias de lombar podem reduzir. Outras básicas, assim, as incapacidades, a pontuação tipo, de 0 a 10 de dor, geralmente dor muito forte, dores muito intensas. Elas têm essa relação de componente com coluna. É difícil uma extremidade pura doer absurdamente. Assim, é muito difícil, a não ser que esteja no quadro, na fase agudíssima ali. E aí tá, a gente vai descendo, porque até nessa parte ali a gente tá respondendo o que o paciente tem, né? E aí quando a gente entra na outra parte da história, a gente quer entender como se comporta essa lesão do paciente. E aí quando a gente entra na segunda parte da história, que a gente quer saber tudo que piora, tudo que melhora, a gente já vai também identificando se os padrões posturais, os padrões de exercício, de atividades, se vai puxando com a lombar ou não, se o sintoma é constante ou intermitente, frisando assim, né, constante, de extremidade, não tem dor constante, a não ser que seja agudo, assim, quadro agudizado, os primeiros dias, aquele subgrupo outro do inflamatório, porque senão a extremidade só dói no movimento. Então, se o paciente está paradinho ali na frente, ou se ele relata, às vezes estou sentado no sofá e vem uma fisgada, vem uma dor. E é comum essa dor mesmo parado, você já relaciona também com a lombar, né? Vamos ver outras coisas mais aqui que eu posso estar falando. Enfim, depois vem as perguntas específicas, né? Que a gente já está querendo descobrir se tem alguma coisa mais grave. Aí vem a observação da postura. Eu adoro esse teste. Ele é tipo um divisor. Porque até então na história, Amanda saiu. Vou chamá-la novamente, pessoal. Voltou. ai meu Deus, fui eu? Gente, eu acho que eu vou mudar para os dados. Não sei. Ai, eu caí. Né, vou mudar para os dados móveis. Tá, até onde você me ouviu, Éden? Eu vi quando você falou que adorava a questão da postura. Sim! Então vamos retomar daí.
Sim, fala mais uma vez com muita ênfase, porque eu adoro, e eu realmente adoro esse teste. Porque na primeira parte, naquela primeira metade do tempo que a gente está conversando com o paciente, nós identificamos, nós vimos se tem relação com a coluna ou não, porque, ó, tem um funil, né? A gente segue o funil. Então, quando a gente vai para essa parte, segunda parte do exame, a gente já está quase com o diagnóstico fechado na nossa cabeça. A gente vai para diferenciar. Só que aí, se ele está com uma dor em extremidade, que a gente já desconfia que é coluna, você pede ele sentadinho, tá ali uns 20, 30 minutos sofrendo sentado. Faz o movimento do braço, ou o joelho, seja o que for, se não tiver com dor parada. E reproduz a dor. E você hipercorrige essa postura. E muda aquele sintoma, caraca, você ganha o paciente. Ele fala, ué, como assim? Só de corrigir a postura. Então, esse é um dos testes que eu mais gosto. E assim, para dar uma resumida mais, assim, então, outros testes, aí vem para testes de movimentos e relembrando, gente, por mais que você esteja lá na ficha de extremidades, você até então não identificou nada de coluna, até então nada, mesmo assim, testa a coluna, mesmo assim, testa que você pode se surpreender e dar uma recuperação infinitamente mais acelerada para o seu paciente, se você explorar e usar todas as armas que nós temos. Vou entrar nesse assunto agora. Você falou que mesmo com um pós-operatório, um trauma, mesmo assim você gosta de avaliar a lombar. Aí você citou alguma coisa do Colin Davis, do Watson Grant. O que você tem em relação... Por que você tem toda essa paixão para avaliar somente a lombar nessas situações? Então, vamos dizer assim que não avalio somente, né? Nós temos as referências. Eu acho que assim, é sempre importante. Eu pego todas as referências de extremidade, todas as referências ali do trauma, de seja o que for. Eu pego todas as referências. E aí, depois disso, a gente vai para a lombar, que pode ser que uma mágica aconteça ali. Pode ser que algo assim que não esperamos aconteça. E para dar um exemplo para vocês, eu vou falar de alguns casos clínicos para exemplificar, né? Lembrando que a gente está na base da pirâmide, ok? Que são nossas experiências, só que cada vez mais estudos aí vão surgindo e vão saindo, e eu acredito que nós também temos que fazer nossa parte nessa questão de estudar e publicar, porque nós temos ferramentas incríveis na mão, então, enfim, quero muito seguir por esse caminho e vamos lá. Um dos casos, eu vou começar por um mais tranquilo, gente, porque teve um que eu quis me matar, gente. Mas deu tudo certo, eu vou compartilhar alguns com vocês. Teve um de uma pacientinha querida que ela tá até aqui, que os casos que eu vou ler, eu falei que eu não vou ler nome, ela me permitiu, que é a Aira. Hoje é minha treinadora de corrida, maravilhosa. Vamos lá. Ela é corredora, jogava flag, estava na época no treinamento pelo Training Camp. Não sei quantos conhecem o esporte. Ele é parecido com o futebol americano, só que, digamos assim, de uma forma simples de explicar, sem contato. E na hora que ela foi fazer um desvio para pegar, enfim, para alcançar a QB, e aí ela sentiu estralo, caiu no chão, foi aquela dor, aquela coisa de louco, enfim, o trauma, né? Então, inchou, joelho, toda aquela história. E aí foi bem interessante, porque quando nós fomos fazer a avaliação, chegou aquele joelho daquele tamanho, aquela dor, todos aqueles sintomas inflamatórios, só que já tinha passado dos primeiros dias, assim, mais agudizados. E aí, quando nós fomos investigar, a primeira parte do nosso tratamento foi basicamente com coluna lombar. Ela respondeu clássico com extensão lombar e imediatamente a dor reduziu, ela ganhou movimento, mobilidade, começamos ali o retorno, recuperação ali de tudo que a gente conseguia. Então foi bem legal reconstruir isso. Para vocês verem, era um trauma que ela teve em campo, um trauma clássico. Assim, várias barreiras, porque o médico enche a cabeça, né? Você nunca mais vai poder correr, nunca mais vai poder treinar. Imagina isso para uma atleta que está participando do processo seletivo. Então, bem tenso, assim. E aí, deu tudo certo. Esse foi um caso tranquilo. E depois de um tempo mexendo no lombar, sim, nós fomos para joelho. Não quer dizer que a gente não vai mexer em extremidades. É trauma, tem alguma coisa ali. Só estou falando que se nós podemos encurtar esse caminho, se nós podemos acelerar esse processo de sensibilizar, a gente pode... Se tem alguma resposta para a lombar, por que eu não vou usar isso para o bem do meu paciente?
Então, eu aprendi a usar isso como uma ferramenta extra e investigar. E sempre lembrando, eu sou uma avaliadora. Eu só trato, eu só consigo educar se eu sei exatamente o que está acontecendo. Então, eu tenho essa coisa de ficar investigando sempre. É uma coisa igual o André postou esses dias falando do quebra-cabeça, uma coisa até que o Liberato usa bastante. Eu acho que é nosso papel de montando peça por peça. E eu vou falar de um quadro, de um outro caso, gente, que foi super interessante. De também uma atleta que ela estava no futebol, ela é do futebol americano, tinha acabado de iniciar o campeonato, então tinha tido o primeiro jogo das meninas e ela sentiu ali umas fisgadas no joelho esquerdo. E aí depois disso, em treino, ela levou um tackle, né, uma pancada assim no FA. E aí, nisso, quando ela foi cair, o pé dela travou na grama. Então, o pé travou, tipo, como se tivesse torcido o joelho, sabe? E o corpo caiu pro lateral. E aí, ela chegou, assim, do tipo, elas iam viajar na semana seguinte para participar de outro jogo. Então, no esporte tem isso, né? A gente tem que fazer as coisas, assim, você não tem tempo, tem que ser para ontem. E a lombar ajuda bastante nisso. E aí, tô lá com essa paciente e investiguei. Segui certinho, fui pra coluna, flexão, extensão, desinclinação, fiz tudo, zerei coluna e nada de mudar o joelho. Era aquela coisa assim, dorsal no movimento, só não conseguia andar, não conseguia dar o trote, não conseguia correr, doer pra sentar e levantar, coisas assim. E aí, a gente já excluí coluna, eu vou pro joelho. Fui pro joelho. Gente, sabe o que é revirar joelho? E para todas as alternativas de força do universo que eu tinha ciência até o momento. Com gravidade, sem gravidade, flexão, extensão, desvio, para um lado, pro outro. Fiz de tudo com o joelho e não deu certo. Então, eu já comecei a desesperar, né? Porque eu tinha literalmente... Iniciei a avaliação em um dia. Eu não gosto de dar a avaliação por concluída no mesmo dia. Eu sempre dou um retorno. Que eu penso que, né? Naquele negócio de eu preciso saber exatamente o que está acontecendo. E aí veio no retorno e eu só tinha mais aquele dia. E nada de mudar joelho, penso nervoso. Então, nada mudou com lombar, nada com joelho. Eu falei, ferrou, vou pro quadril. Fui quadril, revirei, não era quadril. E eu tinha... Não sei se tinha recém-voltado ou se eu tava reestudando as coisas. E foi bem a época que estava se falando das rotações torácicas, inclinações torácicas para dores de quadril, dessas regiões mais altas. Eu falei, isso quer saber? Não mudou com nada. Eu não, né? Eu sou difícil de dar o braço por vencido, assim. E você acredita que era lombar? Ela respondeu com rotação torácica para a direita, né? Rotação. Gente, aboliu a dor da menina? Era um desarranjo clássico de lombar, mesmo de um super trauma, claro trauma, com dor, com inchaço, com tudo. Então, assim, era clássico. Então, gente, não cansa de investigar, tipo, não dê, tipo, foi trauma e pronto. Se eu falasse foi trauma e pronto, a menina não tinha ido pro jogo dela, porque ia dar por vencida. Então, acho que nosso papel como fisioterapeutas é acelerar ao máximo que a gente conseguir a recuperação desses pacientes, é prover essa qualidade de vida para eles, dessa independência. Então, acho que isso que o MDT também traz. Então, esse foi um quadro que me ensinou muito. Eu falo assim, eu gosto de desafios. E quando chega esses desafios, eu falo assim, é a oportunidade que nós temos de melhorar. É a oportunidade que nós temos de crescer. Porque se a gente só chegar sempre do mesmo, a gente nunca sai do lugar, a gente vai ficar ali sempre igual. Então, foi um caso bem interessante. Aí tem outros aqui, Eder. Você quer falar um pouquinho ou eu posso seguir falando? Você falou que para nós sempre investigarmos, né, ao máximo a lombar. E nesses outros 2 dias, os colegas falaram bastante sobre ir até o final da extensão. Sim. Na lombar, né? Isso é muito significativo. Sim. De explorar. E assim, você vê tanto de ir para o final da extensão, quanto para o final de qualquer outra amplitude que você for. Nós temos infinitas alternativas de força. Nós temos, gente, uma infinidade de movimentos. O que foi aquele último webinar? A gente aqui acompanhou. Quantos movimentos nós podemos explorar, sem contar que é o que o paciente já traz para nós. É só a gente escutar, que ele já traz a resposta para a gente. Então, eu acho que assim, o nosso principal papel é compreender o que está acontecendo. Depois que a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue tratar.
Isso é uma coisa que eu gostaria de frisar bastante, assim, hoje, sabe? Porque eu vejo, muitas vezes a gente avalia, assim, um dia, já dá por fechado o diagnóstico, 2 dias, e eu acho que o diagnóstico ele se fecha quando nós esgotamos, quando nós temos clara certeza, porque é a partir dali que a gente vai tratar e é a vida de um ser humano que está na nossa frente. Então, acho que é válido reforçar isso aí. E isso comprova o que você está falando, o que foi falado pelo Paulo Lessa na primeira série de lives, né? Eu acho que também foi numa quinta-feira que ele estava falando sobre isso, né? Às vezes você pode levar até 5 consultas com aquele paciente para tentar fechar o diagnóstico com ele. Justamente. O problema é que nós somos ansiosos demais. Sim. O paciente chega como ele chegar, nós queremos que ele saia praticamente com 99% de desarranjo. É a nossa vontade. Esse é o problema, a gente caça desarranjo. E aí foi uma coisa que eu tive de aprender, ter muita tranquilidade e paz no esporte, porque haja disfunção contrátil, haja disfunção articular. Então, assim, é quando a gente vai... A gente tem que parar de caçar desarranjo, né? A gente tem que passar a entender o paciente como um todo. É realmente um quebra-cabeça. E isso que você falou é exatamente igual. Eu vou ver se eu consigo esse estudo para publicar lá no grupo depois, postar, sim. Também. Que ele é do MDT, que ele fala realmente que até o 4º atendimento você ainda considera a avaliação, que você ainda pode mudar esse paciente. Então, eu falo isso assim, nos meus processos de avaliação, sempre assim, falo o retorno, mas eu nunca falo ao paciente quantos retornos eu vou dar. Mas se eu não fechei ali em 2 encontros, você acha que eu vou querer... Gente, eu sei assim, cada um é um, mas a minha consciência não me permite, tipo, querer cobrar um outro atendimento dele se eu que não identifiquei o que ele tem. Então, assim, isso, querendo ou não, também me força a querer ter o raciocínio mais acelerado, a querer fechar um diagnóstico o quanto antes. E é isso, acho que é questão de pensar no melhor. Amanda, o pessoal tá... Eu tô vendo aqui que o pessoal interessante, né? Ficaram meio que a questão do plano sagital e plano lateral. Aí o Roberto fez uma pergunta aqui. Deixa eu achá-la. Cadê, Roberto? Você já necessitou analisar o plano lateral sem ir para o sagital? É isso que tá ruim aqui para mim? Isto. Sem ir para o plano sagital direto para resolver a extremidade? Isso aí tem uma discussão no grupo ontem, galera. Esse quadro para mim... Ontem ou hoje, não lembro. É bem delicado, assim. Eu só vou pro lateral direto se chega, tipo, um lateral relevante. Se chegar algo do tipo. Isso aí. E se, sei lá, às vezes, por mais que a história dê todas as pistas, tipo, tudo piora. Tipo, flexão, extensão e tudo, você já tem na sua cabeça. Aí você vê se é um lateral. Mas mesmo assim, eu esgoto o sagital, todas as forças alternativas que eu tenho, para depois eu ir para um lateral. E falando em lateral, é muito comum, pelo menos tem sido mais comum recentemente na minha prática clínica, dores de extremidades responderem com cargas laterais. Mas eu antes investigo até o último que eu consigo de cargas sagitais, seja flexão, extensão, e assim, seguindo a história, né? Seguindo aquela linha de raciocínio. Isso aí. Mas tem outras Sim, perguntas? o Fernando. Também. Não, tem perguntas. Vamos nas perguntas aproveitar o tempo. Vamos explorar ao máximo. Quais as dicas de que há possibilidade de um componente lateral? Eita, nós. Ui. Sim, boa pergunta. Excelente pergunta, Fernando. Excelente mesmo. Gente, o componente lateral, geralmente na história, ele não tem uma coisa que melhore ele. Geralmente é ruim, seja sentado, seja em pé, seja andando, seja... Não importa. Geralmente no lateral, ele sempre tá ruim. Não tem nada que ele fale que alivie. Às vezes pode ser que retira da gravidade, mas em geral na história é isso. Tudo é ruim. É em pé, sentado, andando, tudo é ruim. Então é uma das primeiras coisas que me puxa para ser um lateral. De aquela dor persistente e que não muda, não tem essa variabilidade assim, de posições. Perfeito. O Aldivan
Ele está fazendo uma pergunta no sentido mais da patoanatômico. Acho que Hum, depois você vai falar um pouquinho no final, né? Dessa situação. Vamos pular, sim. para a gente não embolar mais o meio de campo. E o Rodrigo fez um comentário daquele artigo que nós estávamos lendo, 2, 3 dias atrás, do Expos, Sim, falando que 72% dos pacientes, 72% que tem por algum problema, alguma sintomatologia nas extremidades inferiores, e vem da lombar. E você vê, 82% da cervical. você vê que gigante, né? Isso é assim, Sim, é só para afirmar como nós devemos realmente investigar a lombar, independente na sua história você ter tido sinais de que tem relação com a lombar ou não. Gente, vamos falar que a vida vai ser muito mais simples, a recuperação é infinitamente mais acelerada. Você vê, você tem mais de 70% de dores em joelho, pé, quadril são da lombar e mais de 80% cervical. Eu até, assim, essa questão de estudo, tem algumas pessoas que falaram alguns pontos de como esse estudo foi publicado e tudo, e aí foi um ponto que eu fiquei meio receosa de abordá-lo aqui na live, mas acho que a gente tem que pensar assim, nós sabemos isso na nossa prática clínica, e temos clínicos, pessoas que têm investigado na questão do MDT, que está começando as publicações, então acho que é mais um quesito de, vamos ter sim, paciência, né? Vamos entender que o pessoal ainda não era científico, o pessoal estava ali no clínico total e eles estão mudando agora. Eu acho que nós estamos passando por essa transição. Não sei quantos aqui, assim como eu, tem uma monstra vontade de publicar coisas, porque a gente vê tudo tão maravilhoso. Então, se quer estudar, quer aprofundar, só que vamos, né? Vamos apoiar e entender isso, que estão passando nesse processo de clínico para cientistas. Então, transição aí. E obrigada, Rodrigo. sim. Muito Tem bom uma você per... ter falado desse artigo aí. Vocês combinaram. Pior que não. É a conexão que é boa, é Olha parceiro. só, tem uma pergunta aqui. Você já passou pela sua cabeça que ao invés de dor, a resposta mecânica é que pode determinar o rumo da escolha da estratégia de força? Eu vou pedir para você repetir que o comecinho falhou. Por favor. Tá? Você já passou pela sua cabeça que ao invés da dor, a resposta mecânica é quem pode determinar o rumo da escolha da estratégia de força? Sim, com certeza. Isso com certeza. Assim, quando a gente fala de dor, é porque nós, se vocês forem parar para a gente pensar na metodologia, nós temos ali 3 fatores que nós avaliamos, né? A gente vê relação de sintomas, que é dor, primeiro, é uma das nossas principais bases. O segundo é amplitude de movimento, que a gente quer aquela amplitude livre, sem dor, desimpedida em todas as direções. E o terceiro é a referência do paciente. Então, sim, tem quadros, tem, digamos, subgrupos dentro do MDT que a gente coloca esse paciente que não vai mudar a dor dele naquele momento. Exemplo, a disfunção contrátil. Ela não vai mudar ali exatamente naquele momento, a disfunção articular, ou a questão de subgrupo outro, se cai numa dor crônica. Então, a gente vai seguindo pela função, pelos movimentos, pelo que nós vamos ganhando. E assim é como eu vou construindo e como nós vamos construindo com os pacientes. Então, sim, com certeza tem dentro das classificações específicas, né? Mas quando eu falo de desarranjo, de coisas assim, eu imediatamente quero ver uma resposta. Mais de 90% de desarranjos, digamos assim, de avaliação do primeiro encontro para o retorno, eles têm melhora. Então, se não teve, opa, o que aconteceu? Então, a gente saber identificar e saber como diagnosticar esse paciente Sim. aí. Perfeito, Amanda. O que mais? Não, agora as perguntas eu acho que deram uma. O pessoal Uma está cessada. Beleza. processando o que você está falando. Mas muito Vamos ao obrigada pela próximo caso, então, que participação. você tem nas mãos. Vamos para um próximo caso. Esse foi muito legal, porque foi o atendimento online, que foi logo quando começou a pandemia, assim, um pouco depois, teve essa pessoa que procurou. E, enfim, o web dá certo, gente. Eu fiquei tão feliz porque fazer parte do MDT nessa pandemia, porque a linha de raciocínio que nós temos é surreal. Isso possibilita a gente melhorar e recuperar e fazer parte da recuperação desse paciente, independente de onde a gente esteja. Então, parabéns para todos nós. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma Isso aí. procurada no caso aqui dela. Sim, uma paciente, uma mulher de 40 anos, ela há um ano tinha rompido
os ligamentos do pé esquerdo ali após uma torção. E ela já estava há quase um ano fazendo fisioterapia para reabilitação desse pé e não tinha ainda melhorado. E aí foi aí que ela me buscou, mas ela tinha parado por um tempo, porque olha só, gente, que dó. Ela disse que ela estava há um ano, né, fazendo a recuperação desse pé e que ela tinha dado uma pausa no tempo da fisioterapia porque ela já não tinha mais dinheiro para pagar tantas sessões de fisioterapia, porque ela pagava tudo particular e é uma pessoa de uma situação não tão avantajada, digamos, privilegiada. Enfim, tá. Avaliando ali ela, chegou. Aí na avaliação ela relatava essas dores no pé esquerdo, ela para ficar em pé, para andar, subir e descer escada, deitar de barriga para baixo ali, ela não conseguia deixar o apoio do pé. E ela não conseguia também calçar o tênis. E aí, olha só o que eu disse, aquele negócio da avaliação, que a nossa avaliação, ela dá dicas, sinais, do início ao fim. Sim. Que quando a gente foi no diagrama, local de dor. Aí, ok, né? Sabia que era o pé. Aí ela falou, meu pé e tudo. Eu, tá, mas tem mais alguma queixa? Você tem alguma outra dor? Tem alguma coisa? Ela, olha, sabia que tem uma dor assim atrás da minha perna? Que vem assim, às vezes, pela minha panturrilha e minha coxa. Eu, caraca. aquele sinal assim que você já olha assim, é lombar, né? Ou pelo menos tem relação da lombar. E aí, nesse caso, fomos investigar. Quando a gente foi ver, era uma paciente, né? Em resumo, exploramos tudo dela, pegamos referências de pé, referências funcionais e tudo. E ela era, no fim das contas, um lateral relevante, gente. Oh, meu Deus. A bichinha em um ano fazendo fisioterapia, sofrendo o povo ali, fazendo trilhões de alongamentos pro pé, trilhões de fortalecimento, de coisa. E ela gastando. E aí, tipo, de uma avaliação pro retorno, ela falou que já estava subindo e descendo escada sem dor, já tinha conseguido retornar para atividades, começou uma caminhada, já estava conseguindo calçar o tênis e fazendo de tudo. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso! É uma delícia. Então, assim, investigar o que o paciente tem, entender ele como um todo. Se ele chegou para você um trauma, fiz, tá, pergunta o que mais. Tem mais alguma queixa? Sente dor em outro local? Que pode ser que aquilo seja um diferencial de visão para você identificar e interpretar o que ela tem. E sim, como tinha sido um trauma, essa questão do pé, ela estava com alguma perda também do pé, mas que foi, gente, eu fiz avaliação, retorno e só mais um atendimento. E essa paciente estava fazendo de tudo, vida-ativa funcional. E aí, enfim, é isso. E foi um caso que eu fiquei muito feliz porque foi virtual, foi um dos primeiros casos web que eu atendi, me deu uma super gás pra falar, dá super certo, vamos embora. Então, Isso empolga a mais uma gente, vez, né? nossa, se empolga, né? Igual quando a gente sai de curso, né? A gente sai de curso, assim, quando a gente vê o Liberato falando, Vicente, assim, a galera, a gente sai do curso se achando, a gente vai conseguir resolver todos os problemas do universo. Mas não é assim. E aproveitando aqui, que eu acho que se Liberato, querido, estiver aí, tem uma coisa que ele fala, que o mal do fisioterapeuta é achar que pode resolver o problema de todo mundo. Que a gente tem que saber avaliar, identificar que tem casos que não são para nós, que é no subgrupo outros, patologia grave, que a gente tem que direcionar. E é isso, ficar alerta a tudo. Então, mais um caso aí que era de extremidade indo para lombar. E deixa eu ver se tem mais um outro que eu deixei já separado. Falei de 3, né? Foi. Sim, teve um que foi o que me deu forças para continuar explorando a coluna, continuar explorando a lombar nessas dores de extremidades, que foi de uma paciente que ela não era minha, estava tendo um curso D aqui em Brasília. E aí eles me mandaram e-mail, né? Eles enviam um e-mail quando tá com dificuldade de conseguir os pacientes, para perguntar se tinha alguém para indicar. No momento eu não tinha ninguém para indicar. E aí eu perguntei para algumas pacientes minhas, e aí tinha uma paciente da FA, FA Futebol Americano. Perguntei para ela, falou que tinha uma amiga que tinha um ano, que tinha parado do FA, porque durante um treino, um jogo, ela tinha fraturado. Eu não lembro com tanta clareza dos detalhes desse, porque a avaliação eu assisti, né? Eu não anotei. E aí eu vi o Liberato ali avaliando. E ela tinha sofrido uma fratura do braço, acho que era da una. Enfim, tinha parado de jogar, tava com irritação, sentindo dor, não conseguia esticar o braço, as coisas assim. Trauma, certo? Pós-cirúrgico. Ok. Levamos lá pro Liberato. O que ele me faz com essa paciente? Começa investigando pela coluna cervical. Então, mais uma vez, coleguinhas, não importa se é trauma, se é pós-operatório, quem investiga. Operatório. E
E essa paciente simplesmente respondeu com retração, extensão e rotação. E extensão mantida, assim, na maca. Ela era uma questão ali cervical. A gente não pode dizer, igual ele falou assim, o que acontece, ela ficou esse tempo todo sofrendo, o povo lá puxando, esticando o braço dela, forçando para ganhar a mobilidade de volta, e aquele não era o caminho. Era só soltar ali, ó, ali em cima, dar tecido. Então, eu falo assim, se você tem um paciente de extremidade, mas você tem nas suas mãos a habilidade de dar mais mobilidade para esse tecido, de reduzir a tensão neural e recuperar mais rápido esse paciente investiga na coluna, por que você não vai passar pela coluna, né? Então, uma coisa que, por isso que eu tão assim, igual Dona Robertinha vai lembrar, compre batom, tipo, gente, vá na coluna. Muda nossas vidas. E é isso. Esses são os casos que eu tinha separado. Tem vários casos, né? Mas são alguns casos. Diga aí. Então, vou lá. Vou fazer uma pergunta para você. Vamos. Paciente com dor irradiada para as duas pernas, com mais intensidade à direita do que à esquerda. E mesmo o plano sagital ter sido explorado ao máximo, com aumento de carga, e não teve sucesso desse paciente. Você iria para o lateral? É a pergunta de um colega. Quando você diz plano sagital tendo sido explorado ao máximo, eu imagino que você falou de tanto extensão quanto flexão, né? Sagital ali total. Então, e sim, eu iria para o lateral. Eu tive até um caso recente também foi até por teleatendimento esse, e um que eu amei, gente, atender, era uma paciente de dor crônica, subgrupagem dela de dor crônica. E era quase isso que você descreveu, você quase escreveu ela. Dor nas duas pernas, sentia dor assim em tudo, não respondeu com o plano sagital, ela sentia mais dor em uma perna do que a outra. Nós fomos para a estratégia lateral e ela simplesmente melhorou, tipo, gente, sabe que uma pessoa ali, assim, 70%, tipo, dentro de 3 dias, não é um desarranjo, mas eu sei que o exercício lateral modulou de alguma forma os sintomas dela, reduziu a dor, deu habilidades que ela não conseguia mais fazer, voltou a dar ânimo para ela voltar a fazer atividade física que ela tinha medo. Então, acho que o caminho é você encontrar o que fazer. E sim, se não responde com sagital, vai para o lateral. Mas assim, lembrando, não responde com sagital, tá muito inconsistente. Será se eu tenho que desconfiar de algo mais? Será se é um subgrupo ou outro? Se é ali um câncer? Se é uma... Não sei. Será se é algo mais grave que tem que investigar? Também a gente não resolve de tudo, não. Mas quando nós temos armas suficientes para identificar o que o paciente tem, a gente consegue dar o melhor direcionamento para ele. Espero ter respondido. Perfeito. Vocês têm compreendido. Não respondeu, ele disse que ele faria a mesma coisa que você. Olha só, Amanda, só lembrando para você, um parênteses aí, tá? Só para você dar uma respirada. A sua preocupação é fazer em 1 hora, tá? Nós não vamos fazer 1 hora não, tá bom? Provavelmente vamos para a segunda rodada. Todas as lives estão indo para a segunda, com exceção de terça e quarta. Tá bom? Beleza, se o pessoal topar, né? Que aqui é pra... O pessoal tá perguntando direto. Olha, tem uma pergunta aqui, é uma colocação, que nós íamos entrar nessa parte agora. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Nosso amigo estimado André Melo pediu para você falar sobre as combinações. As combinações de informações na anamnese, mais o exame físico que dão maior poder para diagnosticar com mais certeza. A origem do problema é na lombar. Boa, vai me fazer pensar. Então, as combinações que dão maior certeza de que seu uma dor de extremidade é de lombar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos construir uma situação aqui. Primeiro, se lá no diagrama tem dor, coisas nos 2 membros. Isso, assim, tipo, vamos pegar o exemplo de joelho. Sente dor nos 2 joelhos. Isso certamente já me puxa uma desconfiança de que pode ter uma relação da lombar forte. Se assim, no diagrama clássico, gente, sem formigamento,
certeza, né? Isso a gente já mata de cara. Tem formigamento ou dormência, a gente tem nem dúvida. A gente tem certeza que tem relação ali da coluna envolvendo, Que é porque lombar. só tem duas estruturas que geram isso, né? Que é ou ali a coluna, se você sofreu um trauma, é aquele subgrupo lá de alteração vascular. Enfim, o paciente não passou pela cirurgia e tudo, tá. Isso no diagrama. E na história do paciente, são aqueles sintomas que eu até falei bastante assim no início, essa combinação, voltando, né? Deixa eu reconstruir aqui. Se tem mais de um membro, já é uma coisa que eu desconfio. Se lá no diagrama tem dores irradiadas, se é joelho, irradia assim numa questão pequena, para baixo, para cima, ok. Mas se tem uma dor mais espalhada, a gente já também desconfia. E se tem a combinação na história da dor ser constante, de estar em repouso e tem aquela dor ali. Isso também já é uma coisa clássica que a gente puxa para desconfiar ali, que é de lombar. Se ele piora, exemplo, você começa a pegar padrões, né? É muito comum isso acontecer com pessoas que ficam mais sem inflexão, né? Porque dá essa mais questão de dores irradiadas e tudo. Então, se na história você encontra essas obstruções, que a pessoa levanta mais rígida, difícil dar os primeiros passos e tudo, mas relacionado com dores conjuntas, assim, ele também leva mais essa desconfiança de ser lombar. E é isso, eu acho que o que mais pega deu formigamento, deu essas rigidez, obstruções, assim, e obstruções mesmo, que a gente percebe simples na história, isso é o que mais me puxa. Vocês têm outras sugestões aí? Se vocês tiverem, escrevem para interagir com a gente. Se tem outras Isso aí. ideias Vocês aí. podem até mandar, galera, uma perguntinha aqui na caixinha. Tem a caixinha com interrogação, pode mandar que vai vir direto aqui e vai ficar fixado, tá? Que a gente não perde a pergunta. Amanda, nós temos aqui alguns minutos ainda, tá? Pelo meu relógio, eu tô jogando um pouco a mais. Você quer encerrar essa e ir para a segunda falando só sobre extremidade agora ou quer continuar? Doutor, por você, acho que se tiver alguma pergunta aí que der pra gente responder agora, ou se já zerou todas as perguntas. Isso, galera, vamos lá. Só lombar agora, hein? Olha lá, o Igor começou. Você foi da brecha, agora veio tudo bem uma enxurrada, que bom. Te adoro, vamos responder, o Igor. Vamos interagir. Ele tá falando que é uma questão genérica, né? O que você acredita que seja obstrução? Bora lá. Boa. Assim, em questão de falando para lombar, gente, você não vai encontrar, se você encontrou, me conta, porque eu desconheço alguma classificação, alguém conseguir explicar de onde que vem a dor lombar. E ainda não vi nada na ciência que ela explique com clareza o que é essa dor. E a questão da obstrução, quando eu falo, ela pode ser ali por tecido, pode não ser, porque tem tantas coisas vindo falando que... E eu acredito nisso, que não tem essa relação patoanatômico. Ela pode ser por edema, pode ser por desensibilização, pode ser por N fatores. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode dizer. Então, eu não posso falar que obstrução para mim é X. Então, assim, o que eu encaro que seja uma obstrução? Eu encaro que é uma coisa que eu consigo reverter. Que a pessoa levanta e ela sente rigidez. Por exemplo, fiquei 30 minutos sentado. Veio uma dor. Mas eu levanto fácil e ando? Não acredito que o corpo está nada obstruído, não. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Mas se eu fico ali 30 minutos sentado, veio uma dor e eu levanto rígido, e aí difícil, isso para mim é uma obstrução. Então, não vou explicar em modelos patoanatômicos, não sei se é possível, alguém tem culhões, digamos, para explicar em modelos patoanatômicos, porque não existe assim na ciência. Então, nós vamos, que dentro do nosso modelo, quando o paciente senta na nossa frente, eu falo assim que nós temos 14 possibilidades, né? Nós temos ali as 3 clássicas, que uma delas se divide em 2, e temos 10 subgrupos outros. Eu acho que a forma mais simplista que conseguimos identificar e compreender o paciente é classificando num desses. Então é isso. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, se não, pode reforçar ela aí que respondo da forma que eu consegui. Tudo bem, Igor? O Igor que perguntou. Aldivan, a sua questão, vamos deixar para a segunda parte, tá? Pode ser que a Amanda vai tocar uma questão patoanatômica, quando formos falar sobre o algoritmo de extremidades. Amanda, tá respondido para o Igor.
Tá? Beleza. Tá? Qualquer Galera, coisa, você temos um discordar, minuto depois, só. depois qualquer coisa, se Sim. discordar, pode Nós... falar. Se tiver que querer complementar, pode falar também. Ou se quiser depois entrar em contato Ótimo, comigo, isso. Vamos gerar mais também, tranquilo. interação. Aqui é um bate-papo. Isso aí. Estamos no Bar da Dalva, hein? Sim, não, Sexta-feira à noite. que todos estamos aqui para aprender um com o outro. A gente vai somando conhecimento. Ficou alguma pergunta aí para trás ou não? Senão a gente já fecha essa e vai para outra. O que você acha? A gente não perder muito. E, galera, se ficar, o pessoal pode perguntar na próxima, tá bom? Galera, 1 minutinho, tá? Vamos encerrar aqui. Pode entrar. Pode entrar lá no meu Instagram, tá bom? edermarcos.s. Em 1 minutinho estaremos novamente. Falamos agora sobre algoritmo de extremidades. Isso vai pegar, hein? Medo! Até logo, pessoal. Em 1 minutinho voltaremos.